Pois bem, pessoal, boa. Essa vai ser a nossa primeira aula de cálculo 3, né, semestre. E o assunto agora vai ser, o assunto hoje, né, nessa primeira aula, vai ser a definição de integrais duplas, tá? Nosso primeiro assunto, que é o nosso primeiro assunto nessa disciplina, ok? Então, lembrem que a integral simples foi a definição que vocês viram lá no cálculo 1, foi baseada em um problema inicial que era do cálculo de área, tá certo? Então, na integral simples, a gente, né, o que você fazia era, né, se tivesse uma... Deixa eu conseguir escrever aqui, estou conseguindo, por alguma razão, descobri agora qual é. Pois bem, lembre que você tinha lá um cálculo de área, era o problema lá que foi o problema que se começa a discutir, é como se calcula a área, né, de uma região, né, que tá dada entre, digamos, né, nesse caso, você tem aqui o eixo x, né, eixos y, e você tem aqui o gráfico de uma função y igual a f de x, esse é o gráfico da função, esse que eu desenhei, e você quer calcular essa área delimitada entre um certo ponto x igual a A, né, o outro ponto x igual a B, o eixo do x e o gráfico da função y igual a f de x. E aí, daqui se construiu a integral, né, definida, integral de A até B, de f de x dx. Né? Tá certo? A gente vai fazer exatamente isso agora, quer dizer, a generalização dessa construção, tá certo? Para calcular um volume de uma superfície dada entre um plano xy, né, e um gráfico de uma função de duas variáveis. Vou explicar aqui exatamente o que eu vou fazer. Vou colocar aqui no próximo. Pois bem. Muito bem. Então, a ideia aqui é que agora a gente tem... Deixa eu ver se melhora aqui a... Vai ficar um pouco melhor aqui o desenho. A gente tem aqui o eixo Z, o eixo X, desculpa, o eixo Y e o eixo X. Vou escrever agora vou voltar para o 50 aqui, certo? Ok, então aqui X, né, eixo X, eixo Y, eixo Z, certo? E aqui, suponha que aqui você tem uma superfície, certo? Que é o gráfico de uma função. Deixa eu escrever assim. O gráfico de uma função Z igual a F de x, y. Z. Vou melhorar aqui a Z igual a F de x, y. Ok? E vamos supor que essa função está definida num retângulo, esse é o caso mais simples, para a gente começar a definir a integral dupla, né? Um retângulo, vou chamar de R, tá certo? É um retângulo AB, cartesiano, C, D. Ok? Então, esse retângulo deixa eu tentar desenhá-lo aqui. Certo? Aqui você tem... Isso aqui são os extremos dos retângulos. Você vai ter outro extremo aqui desse retângulo.
E mais ou menos assim. Aqui assim, então, essa aqui é esse lado. Ok. Vamos supor que esse. Deixa eu tentar apagar para melhorar um pouco essa parte do eixo aqui. X, Y. Ok. Vou colocar aqui mais aqui para cá. Aqui o eixo Y, pois bem. Aqui então. O retângulo vai no Y de C a D. E no X ele no X vai no eixo X vai de aqui está a B, tá? Pois bem. Então aqui está o gráfico, né, certo? E o que a gente vai querer é calcular o volume desse sólido, limitado aqui por esse retângulo, tá certo? E no topo, limitado pelo gráfico dessa função z igual a f de xy. Então, as ideias aqui são análogas, completamente análogas à ideia lá no cálculo 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou subdividir, a ideia aqui é subdividir, deixa eu tentar botar de outra cor para talvez ficar um pouco mais claro aqui, tá certo? Subdividir esse retângulo, para desenhar aqui, tal, em subretângulos, certo? Diversos subretângulos, tá? Deixa eu definir a notação aqui, de uma vez por todas. Vamos definir, né, como é que eu divido, para dividir esse retângulo em subretângulos, da maneira que eu estou fazendo aqui, né? Estou dividindo, de fato, os intervalos aqui no X em subintervalos. Então, para a notação, para fixar de uma vez por todas a notação, vou pegar o intervalo AB, tá? Subdividir em intervalos, em M intervalos, uma M aqui, M intervalos, tá certo? Cada um com comprimento ΔX, maior, acho que vai ficar melhor. Depois, cada um com comprimento, vamos escrever aqui, ΔX igual a B menos A sobre M, certo? E vou dividir o intervalo CD, que é o intervalo lá do Y, né? CD, em N intervalos, N subintervalo, né? Subintervalos. Seria intervalos. Tá certo? Cada um com comprimento, que eu vou chamar ΔY, igual a. Era CD, né? Então vai ser D menos C sobre N. Ok? Cada intervalozinho desse, cada intervalo, os intervalos do AB, eu vou escrever como XI menos 1, XI, tá certo? São os intervalos subintervalos do AB, tá certo? Então, com o I, como são M aqui, variando então de 1 até M. Não é isso? Isso. M subintervalos, começa aqui no X0 a XI, né? Esse XI menos 1, né? Que é quando o I igual a 1 é o X0, X0 igual a A, né? XM igual a B, ok? E vou, né? Vou dividir, vamos colocar mais um aqui, os subintervalos aqui do quadriculado, né? Vou dividir o subintervalo CD em subintervalos, eu vou denotar assim J menos 1, YJ, né? Vou botar maior que aí vai ficar mais fácil de dar notas, né? YJ menos 1, YJ. Aqui, como são N subintervalos, o J vai variar de 1 até N, né? N, tá certo? Além disso, o Y0,
é o C e YN é o extremo D. Certo? Então, voltando ao desenho, né, o que é que eu tenho? Então, aqui, nesse lado, eu dividi esse intervalo AB, né, em M subintervalos. Nesse lado, dividi o intervalo CD em N subintervalos. Cada intervalozinho desse, eu vou representar por, né, cada índicezinho desse, um subintervalozinho desse, né? Cada subintervalo desse aqui, geram subretângulos aqui, por exemplo, esse aqui no meio. E cada retângulo desse, cada subretângulo desse, eu vou chamá-lo de R e J, com I variando, né, de 1 a M e J variando de 1 a N, que são os subintervalos tanto no eixo X como no eixo Y. Certo? Então, cada retângulo, né, cada retângulo no, cada subretângulo, né, do retângulo original grande R, vou escrever aqui, não está bem paralelo aqui, mas tá, apagar aí, fazer melhor. Apagar e fazer melhor aqui. Cada. Vou aumentar aqui, vai ficar um pouco mais fácil de fazer. Ok? Cada retângulo aqui, cada subretângulo, deixa eu escrever assim. Cada subretângulo, deixa eu de novo. Cada subretângulo, agora vai ter melhor. Vou aumentar, estou só aumentando aqui a escala para a gente visualizar melhor o subretângulo. Cada subretângulo eu estou chamando de R e J, tá certo? Quando eu olhar esse subretângulo lá no gráfico, lá em cima, ele tem uma partezinha da superfície, que vai ser exatamente essa que é mapeada nos vértices do retângulo, tá certo? Que seria mais ou menos exatamente no vértice, e no vértice, tá certo? E vou aproximar o volume dessa superfície, de uma primeira aproximação, somando os volumes de cada pedacinho desses, quer dizer, somando, vou chamar de V e J, esses V e J que seriam nada mais que... E aí, o que é que eu faço aqui? Eu escolho, no retângulo R e J, eu escolho um ponto, aqui, um ponto que eu vou chamar de X, I, asterisco, tá certo? Y, I, desculpa, YJ, asterisco, né? Tá certo? Escolho para cada IJ um ponto, né? XI asterisco J, YJ asterisco pertencente ao retângulo RIJ, tá certo? E aí vejo quem é F, o valor de F nesse ponto, aqui é F de XI asterisco YJ asterisco, e aí vejo o volume desse sólido, né, com base igual a esse retângulo, que seria então a área desse retângulo. Quem é a área desse retângulo? Lembra que os comprimentos dos subintervalos são ΔX, ΔY. Antes aqui é a área desse subretângulo, né, desse retângulo RJ, e vezes essa altura aqui, que é F, calculada em XI asterisco e YJ asterisco. Tá certo? Então, a primeira aproximação, né, do volume da soma de todos os volumes, né, do volume daquela figura que estava aqui, né? Onde é que está ela? Aqui. Aquele desenho que eu fiz ali seria só o subretângulo RJ, né, e vendo qual era, né, a partezinha aqui
correspondente ao subretângulo aqui, tá certo? Então, como uma primeira aproximação desse volume, a gente toma o volume, né, como a primeira aproximação, como a soma de todos esses volumes. Então, seria a soma de N igual a 1 até... desculpa, N não, né? J I, né? Tá. Soma de I igual a 1 até I é o dos X, né? Então são M, subretângulos, e soma do J igual a 1 até N de quem? Das Fs. Deixa eu vir aqui de novo para o 100%, para ficar um pouco mais fácil de escrever. Tá certo? As Fs de X e J. X e asterisco, Y, J asterisco, né, dos volumes desses subsólidos aí, delta X, delta Y. Certo? E essa é a primeira aproximação dos volumes, certo? Desse volume. O que é que acontece agora? Vamos lá. O que acontece agora se você pensa na seguinte construção? Vamos voltar para ler o desenho geral. Olha esse sólido, tá certo? E aí você diz, olha, eu vou aumentar o número de subintervalos. Em outras palavras, crescer o M e crescer o N, que é que eu escrevi errado, que é o D-C sobre N, sobre o número de subintervalos. Deixa eu ver se eu consigo pagar mais ou menos. Aqui é N. Tá? Então, cresceu o número de subintervalos, cresceu o número M, né, o número de subintervalos aqui no eixo X, né, e crescer o N, tá certo? O que acontece isso? O volume, a soma, né, dos volumes desses sólidos deve se aproximar, né, se a função for função, digamos, com condições razoáveis, né, já adiantando, se a função for contínua, essa vai ser uma boa aproximação, da mesma forma como acontece em uma variável, né? Quando o número M e N crescerem, os dois crescerem, isso aí deve aproximar, em condições razoavelmente boas, né, para a função, o volume do sólido que você quer. Então, essa é exatamente o que a gente chama da integral, tá certo? A integral, quando... vamos para a próxima, né? O que eu tinha ali foi a soma. Aqui, eu tinha ali era a soma. O que a gente tinha ali era a soma de I igual a 1 até M, soma de J igual a 1 até N, de F, X e asterisco, Y, J asterisco, né? Delta X, delta Y, tá certo? E aí, se eu fizer crescer, né, esse número de subretângulos, em outras palavras, se eu fizer o limite, quando N tende a infinito e quando M tende a infinito dessa expressão, se esse limite existir, e esse limite de fato existe, né, mas se para uma grande classe de funções, por exemplo, para funções contínuas definidas aí em retângulos, tá? Depois em regiões mais gerais a gente vai ver como é que se faz, né? Se esse limite existir, esse limite é exatamente o que a gente chama da integral dupla de f sobre retângulo, e a notação, e essa estou seguindo aqui a notação do livro do Stuart, certo? F de x, y, d, a, tá certo? Sobre a região R. E essa é a integral dupla da função f sobre o retângulo R. Ok? Claro que eu estou supondo a função definida no retângulo, né? Então, essa é a integral.
E essa é a definição, a maneira como se define a integral dupla. Integral dupla de f sobre o retângulo R. Tá certo? Como eu já adiantei, se uma função for contínua, essa integral sempre existe, tá certo? Quando f for positiva, isso é exatamente, esse lado aqui é exatamente o volume daquela figura que eu desenhei inicialmente, ok? Propriedades, eu vou listar já algumas propriedades que são, não vou prová-las, mas assim, que seguem propriedades, generalizam, não é que generalizam, essa integral funciona exatamente como a integral em uma dimensão, que a gente viu, que vocês viram lá no cálculo 1. Então, propriedades, por exemplo, ela é também linear, tá certo? Se você tiver integral dupla sobre uma região R de uma soma de duas funções, cada uma delas é integrável, claro. Quando a integral existe, ela se diz integrável, né? Então, se você tiver a soma, certo? A integral dupla da soma vai ser a soma das integrais, tá? Soma das integrais. F, x, y, dA, mais integral dupla sobre, aqui é R, né? Retângulo R, sobre o retângulo R, g de x, y, dA. Ok? Segunda propriedade, se você tiver também uma constante vezes f, certo? X, y, dA, sobre o retângulo R, é constante vezes essa integral dupla. Mesma forma que a integral de uma variável, para funções, a integral de funções de uma variável, dA. Analogamente, da mesma forma que a gente tinha lá, se você tiver aqui para duas funções de duas variáveis, se x, y, for maior ou igual que a função g de x, y, se f for maior ou igual que g para todo a x, y no retângulo R, então isso aqui implica que a integral de f, x, y, dA sobre essa região é maior ou igual a integral de g, x, y, dA sobre ele. Okay? Pois bem, isso finaliza a definição da integral dupla de uma função sobre o retângulo e suas propriedades. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a ver como se calculam essas integrais. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.